Olá, amigos! No capítulo 29 da nossa novela favorita veremos que Bahar dá um tapa em Sarp por causa de Peril. Além disso, Henry encontra Seida depois de muitos anos. Também Arif mente para Bahar dizendo que ninguém ficou ferido. O capítulo começa quando Arif volta para casa com Sirin e Enver em seu carro. Ele diz a Enver que eles deveriam avisar a polícia, já que aqueles homens ainda podem estar procurando por Bahar. Enver diz que está certa, se Bahar e as crianças estivessem bem, então já teriam sido chamados. Sirin diz que não acha uma boa ideia, porque se descobrirem que a polícia está envolvida será pior. Arif diz a ele que eles não falaram com nenhum policial até agora e mesmo assim Elis está morto. Talvez eles devam esperar que Bahar seja morto. Nesse momento Enver recebe uma ligação de um número desconhecido e ao atender ouviu uma voz feminina desconhecida. Essa é a funcionária Leila. Ela pede que ele a ouça com atenção. Ela diz que sua filha Bahar e os filhos estão bem, mas assim que ela ligar para eles, eles não devem contar a ela por nenhum motivo que a senhora Elis morreu ou ela voltaria para eles e não estaria mais lá. Certamente, a vida de todos estaria em risco. Ela rapidamente desliga a ligação. Arif pergunta a Enver o que aconteceu. Ele comunica o que acabou de ouvir. Sirin diz que então eles não precisam mais ir à polícia. Enver diz que ela tem razão e deveria falar com a Tice para que ela também não conte o que aconteceu com Elis. Peril pergunta a Sarp onde estava Bahar. Ele avisa que saiu e voltará em breve. Peril diz que tem uma dúvida. Quando Munir conseguir a outra casa, ele ficará com Bahar lá ou irá embora com ela e os filhos. Sarp apenas olha para ela com raiva. Diz que as crianças não podem ficar sozinhas e sai da cozinha. Sarp olha para Nizam e Doruk na sala e fica surpreso ao vê-los trocando de roupa sem dizer uma única palavra. Sarp senta ao lado dele e pergunta por que mudaram. Nizam responde que eles se sentem melhor assim. Sarp diz a eles que gostaria de confessar algo a eles. Ali e Omer são seus irmãos. Ele pergunta se eles não gostariam de brincar com eles, mas Nizam e Doruk dizem que não. Sarp diz que está tudo bem, mas eles nunca devem esquecer que seus filhos são a coisa mais importante para ele e que ele só quer protegê-los. Ele os abraça. Doruk diz ao pai que Nizam é a única irmã que ele tem. Nizam sussurra no ouvido do irmão que isso é verdade e que aquelas crianças não são nada. Peril avisa Sarp que vai começar a desfazer as malas e escolher um quarto para eles. Ela pede que ele cuide das crianças enquanto ela faz isso. Sarp olha para seus 4 filhos e depois para o relógio, perguntando-se sobre Bahar, que está caminhando por uma estrada deserta. Ela chega a um ponto onde a estrada se divide em 2 caminhos. Bahar fica confusa e só pega um deles sem saber para onde vai. Por outro lado, Seida, Eyal e a Tice estão sentados do lado de fora do necrotério esperando. Já estão lá há várias horas e Eyal pede a Tice que volte para casa porque ela cuidará de Seida. A Tice diz que não sairá de lá. Seida avisa que é melhor ele prestar atenção, pois a qualquer momento ela também irá até a casa. A Tice diz a ele que não permitirá que ele volte para seu apartamento, ela ficará na casa dela. Seida diz que tem que trabalhar esta noite e é onde ela guarda seus vestidos. A Tice diz que não está apto para cantar em um clube, ele deveria ligar e dizer que vai a um funeral. Seida responde que a última coisa que ela quer agora são problemas com o chefe. Eyal pede novamente a Tice para voltar para casa, pois está muito frio agora e ele pode ficar doente. A Tice diz que está bem e pede a Seida que volte para sua casa quando ela sair do trabalho porque não quer que ela fique sozinha. Ela lhe dá as chaves de sua casa e vai embora. Peril está desfazendo as malas e avisa a Leila que ela deve ficar com as crianças naquele quarto, já que irá dormir no quarto de Sarp. Leila apenas olha para ela e não fala nada. Munir entra na sala, avisa a Peril que o aquecimento foi consertado e pergunta se ele precisa de mais alguma coisa antes de sair. Peril diz que ele só está interessado em saber onde está Bahar. Será que ela discutiu com Sarp e saiu de casa? Munir responde que isso é impossível, pois ela não deixaria os filhos em casa para fugirem sozinhos e até o carro fica do lado de fora. Peril se pergunta por que Bahar não voltou. Enquanto isso, Arif chega de carro na casa de Enver e avisa que precisa ir até o bairro, para que se vejam amanhã. Enver pergunta por que ele quer voltar para lá e Arif responde que precisa ver seu pai. Enver diz a ele que isso não é urgente, ele deveria ficar com eles para que possam descansar juntos.
Arif diz que não, seu pai, Yusuf, tem que pagar pelo erro e explicar por que fingiu estar doente. Enver diz que está bem e junto com Sirin saem do carro e entram em casa. Assim que fecham a porta, ouvem alguém batendo e abrindo é a Tice. Enver diz a ele que ele tem que pedir algo muito importante a ela. Uma mulher o contatou e disse que Bahar está bem, mas eles não podem contar nada sobre o que aconteceu com eles. Deveriam contar a Seida também. Enver pergunta onde ela está. A Tice diz que Seida foi até a casa dela porque ela vai trabalhar esta noite e precisa se arrumar. Enver está um pouco preocupado. Arif chega ao seu bairro e pergunta a um de seus amigos se ele viu seu pai. Ele diz que deveria verificar a cantina e Arif vai para lá. Yusuf está na cantina muito bêbado e diz que a morte de Elis não foi culpa dele, mas sim dos homens que atiraram nele. Arif entra e o agarra pelo pescoço dizendo que eles precisam conversar agora. Yusuf bêbado diz que não pode, já que não dormiu ontem à noite e só quer descansar, ele adormece na mesa. Arif pede ao dono da cantina que os deixe em paz. Ele então pega uma garrafa de água e derrama na cabeça de Yusuf. Arif conta que os médicos lhe disseram que ele tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, vão tirar e quando estiver curado vão colocar de volta no lugar. Yusuf diz a ele que ele está muito saudável. Arif pergunta se ele não teve um ataque cardíaco. Yusuf diz a ele que na verdade ele estava fingindo porque não estava errado, seu coração está bem. Arif pergunta se foi por isso que ele quis sair de casa e por que o fez. Yusuf conta que lhe disseram que se não saíssem daquele prédio matariam seu filho. Arif pergunta quem o ameaçou e Yusuf responde que era um homem que parece um monstro, quando lhe disse que só poderia aceitar e pensa em como tirá-los de lá. Arif pergunta se eles também lhe pagaram dinheiro por isso. Yusuf balança a cabeça e se recosta na mesa. Arif sai da cantina com raiva. Doruk está abraçando a irmã enquanto eles estão sentados na sala e pergunta ao pai quem era aquele homem que chegou há pouco. Sarp responde que é seu amigo Munir que sempre o ajuda. Doruk também pergunta quem é a mulher que está com os bebês. Sarp diz a ela que o nome dela é Leila e ela os ajuda cuidando de Ali e Omer quando eles precisam. Doruk diz que Seida e Elis também cuidam deles às vezes. Nizam pergunta onde está sua mãe porque já faz muito tempo. Sarp avisa que irá procurá-la e Leila cuidará de todos eles. Nesse momento Bahar entra em casa e pede desculpas por preocupá-los. Ela olha para os filhos e pergunta por que eles trocaram de roupa. Bahar olha para o outro lado da sala e fica muito surpreso ao ver os gêmeos ali. Sarp pede que ela converse a sós por um momento, mas antes que ela responda, Piril aparece atrás dela, estende a mão em saudação e se apresenta. Bahar tenta fingir um pouco e segura a mão dela. Ela sorri e diz a ele que é um prazer conhecê-lo. Ela pergunta aos filhos se eles agradeceram a Piril por todos os presentes que ele lhes enviou e eles acenam com a cabeça. Bahar continua sorrindo. Ela diz que ainda não conheceu Ali e Omer e se aproxima dos pequenos. Bahar os cumprimenta e diz que eles são tão bonitos quanto sua mãe e também que Nizam e Doruk são seus irmãos e que eles podem brincar com eles o quanto quiserem. Então Bahar se levanta, diz que deixou cair alguma coisa na estrada e veste o casaco. Ela sai rapidamente de casa e Sarp vai atrás dela. Sarp a interrompe e diz que realmente não imaginava que eles iriam para aquela casa. Eles fizeram isso porque Nezir os descobriu e eles não tinham para onde ir. Bahar diz que entende perfeitamente seus motivos, mas só saiu em busca de algo que perdeu. Ela vira a cabeça tentando não chorar e fingindo procurar alguma coisa. Sarp a pega pelos braços e tenta explicar novamente, mas Bahar, chateado, diz a ele que a única coisa que ele entende é que eles nunca deveriam ter ido lá e que ele deveria se desculpar com sua esposa. Sarp insiste várias vezes até que Bahar explode e dá um tapa em Sarp. Sarp, ele, surpreso, apenas olha para ela e lhe dá um grande abraço. Peril os observa pela janela com muita raiva. Bahar empurra Sarp e entra novamente na casa. Bahar entra e senta-se na sala com os filhos. Sarp entra atrás dela muito triste. Peril cheio de raiva pergunta se posso encontrar o que ele procurava. Bahar responde que acha que perdeu para sempre. Porém, era algo com muito valor sentimental e ele terá que encontrar outro. Peril não responde nada e Bahar pede aos filhos que brinquem um pouco. Por outro lado, Seida volta ao prédio onde mora, sobe as escadas e vê que o apartamento de Bahar está lacrado com uma fita que diz cena do crime.
Ela olha para a porta e lembra do momento em que os homens que assassinaram eles gritou para eles, exigindo que a porta fosse aberta para eles. Seida retira as fitas e abre a porta. Ela percebe que a posição em que foi deixado o corpo de Ellis está desenhada no quarto e uma grande mancha de sangue ainda está no chão. Todas as lembranças daquele momento terrível voltam à sua mente. Seida, com a dor na alma, pega vários produtos de limpeza e começa a limpar o sangue com todas as forças. Depois ele sai e limpa o corredor e as escadas com bastante água. Por fim, ao terminar, ela abre a porta de seu apartamento, aquele que dividia com Ellis, e sorri ao relembrar todos os momentos felizes que viveram juntos ali. Arif está sentado no refeitório com um de seus amigos do bairro, que lhe diz que não acha justo que aquela mulher tenha morrido. Ele sente muita pena dos seus 2 filhos, pois eles não têm culpa de nada. Arif olha para a janela do apartamento de Bahar e seu amigo pergunta se Bahar está com o marido. Arif pergunta como ele sabe e o homem responde que Yusuf contou a todos, disse que estão em um lugar seguro. Arif, decepcionado com o pai, diz que só ele pode arriscar a vida de todos. O amigo de Arif diz que sempre se apaixonou pela mulher errada. Infelizmente ele não teve sorte no amor. Arif diz que ele poderia arriscar qualquer coisa pela felicidade de Bahar. Você nunca deve desistir. Henry recebe em sua cafeteria uma mulher chamada Evil, que lhe conta que veio visitá-lo porque tem novidades e que foi demitida do emprego. Henry pergunta se isso foi por causa do alcoolismo ou porque estava atrasado. Evil responde que pode ser as duas coisas. Ele não tem mais dinheiro e queria saber se tem algum trabalho para ela. Henry responde que não. Ela pergunta se ele não quer contratar um novo caixa, já que esse cargo é o que ele gosta. Henry diz que já tem um e que o nome dela é Bahar. Evil pergunta por que sua nova funcionária não atende a caixa registradora. Henry conta que esta manhã foi até sua casa e soube que seu vizinho foi assassinado, por isso não pôde comparecer. Evil pergunta por que ela se preocupa tanto com um novo funcionário e Henry responde que não é o que ela pensa. Na verdade, ele descobriu que ela estava muito doente e se recuperou recentemente. Ele queria dizer a ela que a apoiaria em tudo que ela precisasse. O telefone dela está desligado. Ela é uma mulher simpática e ele sabe que ela não faltaria sem um bom motivo, pois ela tem 2 filhos e precisa do dinheiro. Evil diz a ela que se aquela mulher tiver vergonha de estar ausente, com certeza ela não voltará e poderá contratá-la. Henry diz que ela tem razão, mas dirá aos vizinhos que quando a virem, eles lhe dirão que ela pode voltar ao trabalho quando quiser. Evil avisa que então ele o ajudará hoje, já que seu funcionário não está aqui e ele poderá ganhar um dia de pagamento. Henry diz que está tudo bem. Seida sai do quarto e sua mente brinca com ela ao ver ele saindo da cozinha e repreendendo-a por não ter guardado comida para ele depois que ele voltou do trabalho. Seus olhos imediatamente se enchem de lágrimas e ela entra no quarto de Ellis. Ela olha as 2 sacolas de presentes que Ellis preparou para Nissan e Doruk. A loira tira da bolsa o vestido de Nissan, mas joga de volta na cama e sai correndo. Seida corre até o refeitório de Arif e se senta em uma das mesas. Arif pergunta o que há de errado e ela responde que é impossível para ela estar em casa. Ele já limpou o apartamento de Bahar e até as escadas do andar de cima. Ele diz que outra pessoa poderia ter feito isso, mas Seida diz a ele que não deixaria outra pessoa limpar aquele sangue. Ela conta a ele que depois da limpeza voltou para casa e lá viu Ellis. Ela estava apenas imaginando ou se queria muito contar alguma coisa para ele, se assustou e fugiu. Arif diz que ele pode ficar lá o tempo que quiser e que o acompanhará. Arif se senta e informa a Seida que uma mulher desconhecida ligou para ver e disse a ela que Bahar está bem. Arif está prestes a pedir a Bahar que não lhe conte nada sobre Ellis, mas de repente recebe um telefonema de Camil, seu amigo e dono da loja de roupas onde Ellis trabalha. Este homem diz a Arif que sabe que esta mulher é sua vizinha e que precisa contatá-la porque ela é uma ladra. Arif pergunta o que ele quis dizer. Camil diz que sua esposa lhe pagou adiantado, mas ela nunca mais voltou a trabalhar, então ele a procura para lhe pagar. Arif diz com raiva que Ellis foi assassinada de madrugada. Ela não era ladra e se ele quiser ir, ele mesmo estará esperando por ele. Ele desliga a ligação e conta a Seida sobre sua conversa com o antigo chefe de Ellis. Seida fica chateada e se levanta muito irritada. Ela diz que vai encontrar aquela loja independente do escândalo, vai limpar o nome da amiga. Arif diz a ela que ela pode fazer o que quiser, porque ela não é uma menina para ele ficar atrás dela cuidando dela.
Seida continua gritando e fica muito animada, quando de repente ouve uma voz de homem chamando seu nome. É sobre Henry. Henry se aproxima de Seida sorrindo e a cumprimenta. Ela fica muito surpresa e finge não reconhecê-lo, mas depois apenas lhe diz que ele é o dono de um café próximo. Henry responde que sim e diz que assim que ouviu a voz dela a reconheceu imediatamente. Ele a abraça com muita alegria e diz que muitos anos se passaram. Ele pensou que nunca mais a veria. Ele pergunta onde ela esteve todos esses anos, ele até perguntou à mãe dela. Seida não responde nada e ele pergunta o que há de errado. Seida pede desculpas, porque na verdade eles têm um funeral hoje e por isso ela está distraída. Ela diz a ele que é melhor conversar em outra hora, porque ele deveria ir embora agora. A loira entra novamente no prédio e Arif informa a Henry que a melhor amiga de Seida foi assassinada há algumas horas e ela presenciou tudo. Henry apenas diz que agora entende tudo. Na verdade, ele foi procurar uma nova funcionária em seu café e descobriu que a vizinha dela havia morrido. Ele pergunta a Arif se ele a conhece. Seu nome é Bahar Sesmeli. Arif responde que sim, ela é vizinha dele e está com a mãe dele. Henry pergunta se ele fala com ela para avisar que ela pode voltar a trabalhar quando quiser. Ele se despede e vai embora. Seida está sentada em seu sofá ainda chocada com seu encontro com Henry. Ela escuta, ouve alguém batendo na porta e quando abre vê Arif, pergunta o que está acontecendo. Arif diz a ela que queria saber se ela precisa de ajuda com alguma coisa. Seida pede que ele não se preocupe com ela, porque mais cedo ou mais tarde ela terá que superar isso. Os dois caminham em direção à sala e Arif diz a ele que esse homem, Henry, é o chefe de Bahar. Seida diz que já sabe disso e pergunta se ele lhe contou o motivo da visita. Arif responde que estava procurando Bahar desde que soube do escândalo. Seida diz que está tudo bem. Ao mesmo tempo, Henry chega ao refeitório e seu novo funcionário pergunta se ela conseguiu encontrar Bahar. Henry diz que não e ela não acha que voltará logo. E Viu diz que ela imaginou e não acredita que aquela mulher vai voltar. Henry diz a ela que mesmo que Bahar não volte a trabalhar, ela ganhou não a substitua. Henry conta a Viu que hoje conheceu Seida maluca, aquela que morava perto da avó. Era uma menina que subia em árvores e jogava maçãs em todas as pessoas que passavam. E Viu diz que se lembra de quem é e lembra também que sua mãe proibiu sua amizade com ela. Henry sorrindo diz que é verdade. No entanto, ela não consegue acreditar que agora é vizinha de Bahar e diz que o que ela não consegue acreditar é que ele não parou de falar sobre Bahar o dia todo. Henry fica pensando. Bahar brinca com as crianças na sala enquanto Sarpas observa de longe. Peril entra na sala e os observa. Bahar pede a Sarp seu celular para finalmente fazer sua ligação. Sarp lhe dá o telefone e pede que ele apenas faça uma ligação e não demore muito. Ela pega e se tranca na cozinha. Enquanto isso, na casa de Atice, ela está sentada na sala com Enver e Sirim. De repente, Enver recebe uma ligação de um número desconhecido, mas eles desligam rapidamente. Na cozinha vemos Bahar discando outro número e decide ligar para Arif, que ao ouvir sua voz se tranca no refeitório e pergunta se todos estão bem. Bahar responde que sim, eles estão bem e seguros e é melhor ele contar a todos Dom. Não se preocupe mais porque você só pode fazer uma chamada. Arif diz que está tudo bem. Bahar pergunta se depois que eles saíram naquela noite os deixaram sozinhos e ninguém se machucou. Arif pensa por um momento e diz que todos estão bem. Bahar diz que é um alívio, ele não conseguia parar de pensar neles e parece que ficará naquele lugar por mais alguns dias. Arif diz que eles estarão esperando por eles então. Bahar se despede, pede cuidado a Arif e desliga a ligação. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!